Querido companheiro humano, acho que agora você tem a sensação de que algo não está certo em nossa situação atual. Mas também acho que as muitas teorias da conspiração infundadas podem ter feito você se distanciar tanto do alarmismo da mídia quanto daqueles que espalham as teorias da conspiração. Ainda espero que você me escute por um momento, porque enquanto você assiste a este vídeo, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão caindo na pobreza por causa das medidas que estão em vigor há tanto tempo. E embora a maior crise econômica que iremos experimentar possa não ter afetado você pessoalmente ainda, é apenas uma questão de tempo antes que os efeitos em cascata também cheguem a você e a seus entes queridos. Isso não é alarmismo, mas a dura realidade que enfrentamos. Também acho que podemos limitar os danos e até mesmo conseguir benefícios se estivermos informados de maneira adequada e objetiva sobre nossa situação atual. Portanto, gostaria de mostrar alguns fatos fáceis de verificar que considero essenciais. Menos de meia dúzia de grandes corporações dominam todos os aspectos das nossas vidas. Isso pode parecer exagero, mas desde o café da manhã nas nossas mesas até o colchão em que dormimos à noite, e em tudo que fazemos, vestimos ou consumimos durante o dia, tudo é amplamente dependente dessas corporações. São companhias de investimento de proporções colossais, e elas gerenciam o grande fluxo monetário na Terra. São elas as protagonistas da jogada que estamos agora presenciando. Então, para não tomar muito do seu tempo, eu resumi as informações mais importantes de forma bastante breve. Como funciona? Vamos pegar como exemplo a companhia PepsiCo, que é a companhia-chefe de muitos refrigerantes e salgadinhos populares no mundo todo. Elas aparecem como várias companhias concorrentes, mas todas elas vêm das fábricas de um pequeno número de corporações, que juntas possuem o monopólio da indústria. Na área de alimentos industrializados, existe uma porção de outras grandes empresas, como Unilever, Coca-Cola Company, Mondelez e Nestlé. Aqui, vemos que, virtualmente, toda marca conhecida de alimentos industrializados pertence a uma dessas grandes corporações. Você pode conseguir essas informações facilmente. Você pode verificar no site de marcas relevantes ou no Wikipedia. Empresas desse tamanho geralmente são publicamente ofertadas e têm uma diretoria onde os maiores acionistas ditam as regras. Em sites como Yahoo Finanças, podemos achar informações detalhadas, inclusive quem são os maiores acionistas dessas empresas. Vamos novamente pegar a PepsiCo como exemplo. Vemos que 73,14% das ações estão sob custódia de não menos que 3.379 investidoras institucionais. Isso inclui companhias de investimento, fundos mútuos, seguradoras, bancos e, em alguns casos, governos. Vamos ver quem são os maiores investidores institucionais da PepsiCo. Como podemos ver, apenas 10 dos 3.379 investidores possuem quase um terço de todas as ações. O capital combinado das ações desses top 10 tem um valor de aproximadamente 60 bilhões de dólares. Mas desses 10 investidores, 3 possuem mais ações do que os restantes. Vamos guardar estes nomes e vejamos quem possui mais ações da Coca-Cola Company, a maior concorrente da Pepsi. Vemos que, assim como PepsiCo, a maioria das ações pertencem a investidores institucionais. Vamos ao top 10, começando pelo último. 4 desses 6 investidores institucionais também vimos como os últimos 6 da PepsiCo. São eles: Northern Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management e Wellington Management Group. Agora, vamos aos 4 maiores acionistas. 3 desses também vimos no top 4 da PepsiCo: BlackRock, Vanguard, State Street e ainda outro, Berkshire Hathaway. São essas 4 maiores companhias de investimento do mundo.
PepsiCo e Coca-Cola não são concorrentes, mas também as outras grandes empresas, donas de várias marcas, como Unilever, Mondelez e Nestlé, pertencem ao mesmo seleto grupo de investidores institucionais, e eles não ficam só na área de comida industrializada. Por exemplo, vamos procurar no Wikipedia quais são as maiores empresas no setor tecnológico. Facebook possui WhatsApp e Instagram. Junto com Twitter, são as redes sociais mais acessadas do mundo. Alphabet é a empresa que retém tudo relacionado a Google, incluindo YouTube e Gmail, mas também são os maiores patrocinadores e desenvolvedores do Android, um dos 2 únicos sistemas operacionais disponíveis aos celulares e tablets de todo o mundo. O outro sistema operacional é o iOS da Apple. Finalmente, se somarmos Microsoft com os outros 3, vemos que 4 companhias produzem o software de quase todos os computadores, tablets e celulares usados no mundo. Vamos ver quem são os principais acionistas dessas companhias poderosas. Se olharmos para o Facebook, vemos que mais de 80% das ações são propriedade de investidores institucionais. São os mesmos nomes que vimos na indústria de alimentos. Novamente, os mesmos investidores no topo. Depois o Twitter, que com o Facebook e o Instagram está entre o top 3. Surpreendentemente, vemos que a empresa também pertence aos mesmos investidores. Nós os vemos na Apple, mas também com sua grande concorrente, a Microsoft. Quando olhamos para todas as outras empresas que dominam a indústria de tecnologia e constroem nossos computadores, TVs, celulares e eletrodomésticos, vemos os mesmos grandes investidores que possuem a maioria das ações. Vemos isso em todas as indústrias ao redor do mundo. E só para mostrar que não estou exagerando, vou dar outro exemplo. Digamos que queremos planejar as férias em nosso computador ou celular. Procuramos um voo barato através de sites como Skyscanner e Expedia, ambos pertencentes ao mesmo grupo de investidores institucionais. Voamos com uma das muitas companhias aéreas, das quais a maioria das ações são muitas vezes detidas pelos mesmos investidores ou por governos, como a Air France KLM. A aeronave que voamos, na maioria dos casos, um Boeing ou um Airbus, novamente vemos os mesmos nomes. Procuramos um hotel ou um apartamento através do Booking.com ou Airbnb. E assim que chegamos ao nosso destino, saímos para o jantar e depois escrevemos uma avaliação no TripAdvisor. Os mesmos investidores estão na base de cada aspecto de nossa viagem, e seu poder vai ainda mais longe, porque até mesmo o querosene que abastece o avião vem de uma de suas muitas empresas de petróleo e refinarias, assim como o aço de que o avião é feito vem de uma de suas muitas empresas de mineração. Este pequeno clube de empresas de investimento, bancos e fundos mútuos também são os maiores acionistas nas indústrias primárias de onde vêm as matérias-primas. Se olharmos na Wikipédia para as maiores empresas de mineração do mundo, vemos que seus acionistas são os mesmos investidores institucionais que vemos em todos os outros lugares. O mesmo vale para as maiores empresas agrícolas do mundo, das quais toda a nossa indústria de alimentos depende. Por exemplo, eles possuem a Bayer, a empresa mãe da Monsanto, o maior produtor mundial de sementes que produz 90% de todas as sementes de algodão na Terra, bem como a maioria de todas as outras sementes. Mas esses investidores institucionais também são os acionistas das maiores empresas de manufatura têxtil do mundo, e até mesmo as numerosas marcas de roupas populares que transformam o algodão nas roupas que usamos são propriedade do mesmo grupo de investidores. Seja nos maiores produtores mundiais de painéis solares ou nas maiores refinarias de petróleo, vemos que as ações são administradas pelas mesmas empresas.
Eles possuem as empresas de tabaco, que produzem todas as marcas populares de cigarro do mundo, mas também possuem todas as principais empresas da indústria farmacêutica e os institutos científicos que produzem os medicamentos. Eles possuem as empresas que produzem nossos metais e matérias-primas em toda a indústria automotiva, aeronáutica e de armas, onde esses metais e matérias-primas são processados. Eles são os proprietários das empresas que constroem nossos eletrônicos. Eles são os donos das grandes lojas de departamento e mercados online. E até mesmo os métodos de pagamento que usamos para pagar por seus produtos. Porque quero manter minha história o mais curta possível, decidi mostrar apenas a ponta do iceberg. Se você decidir investigar por conta própria, usando as fontes que acabou de ver, vai descobrir que muitas das mais conhecidas seguradoras, bancos, construtoras, empresas telefônicas, cadeias de restaurantes e marcas de cosméticos são propriedade dos mesmos investidores institucionais que acabamos de ver. Esses investidores institucionais são, como eu disse antes, principalmente empresas de investimento, bancos e seguradoras. Eles, por sua vez, também são propriedade de acionistas. Agora, o que é mais incrível, todos esses investidores institucionais possuem ações uns dos outros, e juntos eles formam uma imensa rede que podemos comparar a uma pirâmide. Os investidores institucionais menores são propriedade de investidores maiores, que por sua vez pertencem a investidores ainda maiores. O topo visível dessa pirâmide consiste em apenas duas empresas, e vimos seus nomes muitas vezes até agora: a Vanguard e BlackRock. O poder dessas duas empresas é algo que mal podemos imaginar. Eles não são apenas os maiores investidores institucionais de todas as grandes empresas do mundo, mas também os outros investidores institucionais dessas empresas, dando-lhes um monopólio completo. De acordo com o relatório da Bloomberg, uma das instituições mais respeitadas do mundo na área de dados financeiros e analíticos, esperam que até 2028 ambas as empresas administrem coletivamente cerca de 20 trilhões de dólares em investimentos e, no processo, sejam proprietárias de quase tudo na Terra. O mesmo Bloomberg chamou a BlackRock de quarto braço do governo, porque é a única entidade não governamental que tem um relacionamento próximo com os bancos federais, também chamados de bancos centrais. A BlackRock não apenas empresta dinheiro aos bancos federais, mas também é seu principal conselheiro e desenvolvedor do sistema de computador que os bancos federais usam. Dezenas de funcionários da BlackRock ocuparam cargos de alto escalão na Casa Branca durante as administrações de Bush e Obama, e atualmente sob o comando de Joe Biden. O CEO da BlackRock, Larry Fink, é um convidado bem-vindo com muitos chefes de Estado e políticos, e, compreensivelmente, ele é a cara da empresa que mexe os pauzinhos. No entanto, Larry Fink não mexe os pauzinhos. Na verdade, a BlackRock é propriedade de acionistas. E se olharmos quem são esses acionistas, chegamos a uma estranha conclusão. Vemos que a maior acionista da BlackRock é a Vanguard. E é aí que fica obscuro. A própria Vanguard tem uma estrutura única, que torna impossível ver quem são seus acionistas ou clientes. A elite que possui a Vanguard não quer que ninguém saiba que eles são os donos da empresa mais poderosa do mundo, mas é claro que isso não é segredo para aqueles que são dispostos a fuçar. Relatórios da Oxfam e da Bloomberg mostram que 1% da população mundial possui coletivamente mais dinheiro que os outros 99%. Na verdade, a Oxfam afirma que 82% de todo o dinheiro ganho em 2017 foi apenas para este 1% das pessoas.
Naturalmente, aqueles que são donos da empresa mais poderosa na Terra também seriam os mais ricos entre este 1%. Em outras palavras, eles fazem parte de 0,001%. A Forbes, revista de negócios mais conhecidas do mundo, afirma que em março de 2020 havia cerca de 2.075 bilionários. O relatório da Oxfam mostrou que 2/3 de todos esses bilionários obtiveram sua fortuna por meio de heranças e monopólios. Então isso significa que a vanguarda está nas mãos das famílias mais ricas do planeta. Se estudarmos sua história, descobriremos que essas famílias sempre pertenceram ao topo da pirâmide, algumas até bem antes da Revolução Industrial. Devido à história deles ser tão interessante e extensa, explicarei um pouco mais sobre eles no próximo vídeo, que estou trabalhando no momento. Mas para não entrar em detalhes, apenas apontarei que muitas dessas famílias pertencem à linhagem real, e eles são os fundadores do nosso sistema bancário, as Nações Unidas e todos os setores do mundo. Essas famílias nunca perderam seu poder, mas devido ao aumento da população mundial, foram forçadas a se esconder atrás de empresas de investimento, como a Vanguard, cujos maiores acionistas são os fundos privados e organizações sem fins lucrativos dessas famílias. Para tornar o panorama mais claro, preciso explicar rapidamente algo sobre essas organizações sem fins lucrativos. Esses são os links que conectam a comunidade empresarial com a política e a mídia, permitindo grandes conflitos de interesse. À primeira vista, no entanto, isso não é muito perceptível. Organizações sem fins lucrativos, também chamadas de fundações, são organizações que dependem de doações e não precisam publicar de quem recebem essas doações. Podem investir esse dinheiro no que quiserem e não precisam pagar impostos sobre seus lucros, desde que esses lucros sejam reinvestidos em outros projetos em que estejam envolvidos. Organizações sem fins lucrativos podem movimentar centenas de bilhões de dólares de investidores invisíveis. De acordo com um relatório do governo australiano, isso torna as organizações sem fins lucrativos ideais para financiar grupos terroristas e lavar grandes quantidades de dinheiro. As fundações e fundos das famílias que estão no topo da hierarquia do 1% se escondem nos bastidores o máximo possível. No entanto, para casos que têm muita publicidade e atenção, eles usam as fundações de famílias filantrópicas que estão abaixo na classificação, mas que também são extremamente ricos. Para sermos concisos, irei apenas destacar as 3 fundações mais importantes do mundo, que conectam todas as famílias do planeta, umas às outras. A Fundação Bill e Melinda Gates, a Open Society Foundation, do polêmico multibilionário George Soros, e a Fundação Clinton. Uma breve introdução para dar uma ideia do tamanho desses tipos de fundações. De acordo com o site oficial do Fórum Econômico Mundial, a Fundação Gates é a maior financiadora da Organização Mundial de Saúde depois que o presidente Donald Trump suspendeu o financiamento da OMS pelos Estados Unidos em 2020. Isso faz da Fundação Gates uma das organizações mais influentes do mundo na área de tudo que se relaciona com a nossa saúde. A Fundação Gates tem uma parceria estreita com as 16 maiores empresas farmacêuticas do mundo, incluindo a Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech e Bayer. E acabamos de ver quem possui a maioria das ações dessas empresas. Bill Gates era tudo menos um nerd da informática pobre que virou uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele veio de uma família filantrópica, que, assim como ele, trabalhou pela elite absoluta. Bill é o fundador da Microsoft, que é propriedade da BlackRock, Vanguard e até recentemente Berkshire Hathaway. Mas ao mesmo tempo, a Fundação Gates é o maior acionista, depois da BlackRock, Vanguard e State Street, da Berkshire Hathaway, onde ele estava no conselho por um tempo.
Passaríamos horas se considerássemos tudo que a Fundação Gates e a Open Society Foundation de George Soros e a Fundação Clinton estão envolvidos. Mas porque eles nos conectam com o próximo tópico e com os eventos atuais, esta breve introdução foi importante. Acho que o próximo tópico deve começar com uma pergunta. Uma pessoa aleatória como eu, com muito pouca experiência em edição de vídeo, usando um laptop antigo, pode em 20 minutos retratar objetivamente que apenas 2 empresas têm o monopólio total do mundo. Então a pergunta natural é: por que você nunca ouviu sobre tudo isso na mídia? What? That's a good question. Temos a escolha entre inúmeros relatórios, documentários e programas de televisão, e ainda nenhum deles fala sobre isso. Não é interessante o suficiente? Ou talvez haja outros interesses em jogo? A resposta é que obtemos novamente da Wikipedia. Cerca de 90% da mídia internacional é propriedade de 9 conglomerados de mídia. São muitos para mencionar. Então vou apenas mostrar a você as marcas mais importantes que todos nós conhecemos. A Viacom CBS é a empresa mãe de, entre outros, todos os canais CBS, Paramount, de onde vêm os filmes e séries mais famosos do mundo, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, o popular Channel 5 britânico e o popular Australian 10. Adivinhe quem são os maiores acionistas da Viacom CBS? Antes de olharmos para os outros grandes conglomerados, não nos esqueçamos de mencionar nossos monopolistas de streaming extremamente poderosos, Netflix e Amazon Prime, ambos pertencentes aos mesmos acionistas. E então a AT&T, que é a empresa mãe dos Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, Cartoon Network, TNT, DC e muitas outras marcas bem conhecidas. Adivinhem quem são os maiores acionistas da AT&T? O terceiro é o todo-poderoso News Corp. Essa empresa possui muitos dos mais conhecidos jornais nacionais e regionais, revistas e canais de televisão nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. As ações da News Corp são de propriedade do multimilionário americano Rupert Murdoch e pelos investidores institucionais que vemos em todos os outros lugares. A empresa irmã da News Corp é a Fox Corporation, que também é um dos conglomerados de mídia mais poderosos do mundo. Assim como a News Corp é propriedade da família Murdoch e dos investidores habituais. Em seguida, a Walt Disney Company, um conglomerado de dimensões inimagináveis, com muitas subsidiárias como a Pixar, Marvel, 20th Century, Lucasfilm, ABC, National Geographic e Hulu. Quem são seus maiores acionistas? Outro poderoso conglomerado de mídia é a Comcast. Esta é a empresa mãe da NBC, DreamWorks, Universal, The Sky Group, Focus Features, Xfinity e muitas outras grandes marcas de mídia. Como seria de esperar, seus maiores acionistas são Vanguard e BlackRock. Eu poderia continuar por horas e mostrar que em quase todos os países do mundo, a mídia local está nas mãos desse tipo de conglomerado, que por sua vez é propriedade de nossos investidores institucionais ou de famílias extremamente ricas e poderosas da elite. No Reino Unido, por exemplo, virtualmente todos os jornais e revistas populares são propriedade Daily Mail Group, Reach e do referido News Corp. Na Holanda, toda a mídia está nas mãos do Peers Group, Media House e Bertelsmann. E na Alemanha, toda a mídia é controlada pelo governo alemão, ProSieben, Sat.1, Axel Springer e, novamente, Bertelsmann, que também é um conglomerado de dimensões sem precedentes. Não é apenas a companhia mãe da maior editora de livros do mundo, Penguin Random House, e dono e fundador da BMG Music. Bertelsmann também controla grande parte da mídia europeia através de sua subsidiária RTL, uma empresa com 67 canais de TV, 10 plataformas de streaming e 38 estações de rádio.
Bertelsmann é propriedade da ultra-rica família Bertelsmann-Mohn, que colaborou abertamente com os nazistas. Por causa disso, Reinhard Mohn foi mantido como prisioneiro de guerra nos Estados Unidos. Além da RTL, Bertelsmann também possui uma grande parte do conglomerado midiático francês e, junto com a Mediaset, o poderoso conglomerado italiano do ex-presidente Berlusconi, que controla a parte mais importante da grande mídia italiana, eles também possuem todos os canais de TV espanhóis populares. Agora, para terminar de ilustrar, vamos ver de onde vem a notícia de que todos esses meios de comunicação estão nos alimentando diariamente. Os vários meios de comunicação não produzem suas próprias notícias, mas usam informações e imagens de agências de notícias como a Reuters, a holandesa ANP e a francesa AFP. Essas organizações são tudo menos independentes. Reuters são propriedades da poderosa família canadense Thomson. O ANP é propriedade do investidor holandês Cees Oman e a AFP é amplamente financiada pelo governo francês. Os principais jornalistas e editores que trabalham nos nossos meios de comunicação ou nestas agências de notícia estão associados a importantes organizações jornalísticas, como o Centro Europeu de Jornalismo. Estes são dos maiores financiadores de projetos relacionados com a mídia em toda a Europa. Eles treinam jornalistas, produzem materiais de estudo, dão estágios, por exemplo, no ANP, e trabalham em estreita colaboração com as maiores empresas do mundo, como Google e Facebook. Para análise jornalística e opinião, todos os principais meios de comunicação no mundo usam Project Syndicate, a organização mais poderosa em seu campo. Ela fornece os 506 veículos de mídia mais importantes em 156 países. Project Syndicate, mais uma organização como o Centro Europeu de Jornalismo, junto com as agências de notícias, fazem a conexão entre todos os meios de comunicação do mundo. Quando os apresentadores leem as notícias de seus teleprompters, há uma boa chance de que o texto venha de uma dessas organizações. Como resultado, a mídia global é frequentemente sincronizada em suas reportagens. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Em setembro de 2020, o Centro Europeu de Jornalismo e o Facebook criaram um fundo para apoiar uma seleção de organizações de notícias para fazer a reportagem durante a crise do coronavírus. Vamos ver quem são as organizações que, junto com as agências de notícias, produzem nosso noticiário. No Project Syndicate, vemos Fundação Bill e Melinda Gates, a Open Society Foundation e o Centro Europeu de Jornalismo. Em seguida, o próprio Centro de Jornalismo Europeu. Novamente, vemos a Fundação Gates e a Open Society Foundation, e eles também recebem grandes doações do Facebook, Google, do Ministério Holandês da Educação, Cultura e Ciência e do Ministério Holandês de Assuntos Estrangeiros.
As organizações que estão no coração do fluxo de informações são financiadas por organizações sem fins lucrativos da mesma elite, que também controla toda a mídia. No entanto, uma parte do dinheiro de nossos impostos vai para essas organizações também. Ok, isso foi muita informação para processar. E acredite em mim, eu fiz isso o mais curto possível e só usei aqueles exemplos que parecem necessários para mostrar o quadro geral, para que você possa entender melhor a situação. É um tópico muito abrangente, que pode mudar nossa visão sobre muitos eventos históricos, mas meu objetivo é informá-lo sobre o perigo em que nos encontramos. Haverá tempo suficiente para nos aprofundarmos no passado, então vamos falar sobre os eventos atuais agora. A elite que controla todos os aspectos de nossas vidas, até as informações que chegam, depende de uma colaboração coordenada surreal para manter todas as diferentes indústrias conectadas entre si, a fim de garantir que todos trabalhem nos interesses da elite. Isso acontece no Fórum Econômico Mundial, uma das organizações mais importantes do mundo, em sua reunião anual em Davos. Os CEOs das maiores empresas do mundo reúnem-se com chefes de Estado e outros políticos, indivíduos e organizações influentes, como o UNICEF e Greenpeace. Atuando no Conselho de Curadores, nosso ex-vice-presidente dos Estados Unidos e guru das mudanças climáticas, Al Gore, o CEO da BlackRock, Larry Fink, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a diretora do CERN, Fabiola Gianotti, a rainha da Jordânia, o diretor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, e muitos outros políticos e presidentes das empresas mais influentes do mundo. De acordo com o site oficial do WEF, o Fórum Econômico Mundial, sua taxa anual de filiação varia entre 53 mil e 530 mil euros, mas de acordo com os relatórios anuais do WEF, cerca de 71% do seu orçamento total vem de seus parceiros, que desta forma pagam a filiação de jovens políticos que não podem pagar suas próprias taxas. Wikipedia reporta o seguinte: de acordo com críticos, o WEF é um fórum de negócios onde as empresas mais ricas do mundo podem negociar acordos com outras empresas ou com políticos. O propósito do WEF para muitos dos participantes seria ganho pessoal, em vez de resolver problemas globais. Não gosto de fazer suposições, mas haveria tantos problemas na Terra se os líderes de empresas cruciais, banqueiros e políticos, desde 1971, se reúnam anualmente para resolver os problemas do nosso mundo? Não é estranho que as principais organizações ambientais se reúnam há 50 anos com os diretores das corporações mais poluidoras, enquanto as coisas continuam piorando para o mundo natural? Que esses críticos do WEF têm razão, logo fica claro quando olhamos quem são os parceiros mais importantes, responsáveis por quase 71% do orçamento da WEF. São eles BlackRock, Open Society Foundation, Fundação Bill e Melinda Gates e muitas outras grandes corporações nas quais Vanguard e BlackRock possuem ações direta ou indiretamente. O presidente e fundador do WEF é Klaus Schwab, um professor e empresário alemão. Em seu livro, O Grande Reinício, ele descreve em detalhes os planos de sua organização. O coronavírus, segundo ele, é a excelente oportunidade de literalmente reiniciar nossa sociedade em todos os aspectos. Ele chama isso de Build Back Better, algo como construir novamente e melhor. E esse slogan parece ser o lema de todos os políticos globalistas no mundo. It's now a historical moment, a crucial moment to rebuild the future, to reset our policies. And of course, we also want to work together on building back better. You know, I said we're going to build back and we're going to build back better. It's certainly a major crisis.
but it also offers us a unique opportunity. We must use this historical opportunity. Together we can turn a crisis into an opportunity. But this global pandemic has also created an opportunity to build back better. To build back better later. But also to build back better. To build back a better world. To build back better. We can't just build back, we gotta build back better. And achieve the Sustainable Development Goals. Climate action is an essential part of that. De acordo com Schwab, nossa velha sociedade deve ser trocada por uma nova, em que os países cedam sua soberania a um governo mundial abrangente, no qual as pessoas não possuem nada, mas trabalham para o Estado em troca de sua moradia, cuidados de saúde e todas as suas outras necessidades básicas. Tudo isso é necessário de acordo com a WEF, porque nossa moderna sociedade de consumo, que a própria elite nos impôs, não pode continuar porque não é mais sustentável. Schwab diz em seu livro que nunca voltaremos ao velho normal, e a WEF publicou um vídeo que deixa claro que em 2030 não teremos nada, mas seremos felizes. Você provavelmente já ouviu falar sobre a nova ordem mundial. A mídia quer que acreditemos que é um tópico de teoria da conspiração, embora tenha sido falado por gerações por presidentes como George Bush pai, Nelson Mandela e Bill Clinton. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. That the affirmative task we have now is to actually create a new world order. Mas também pelos filantropos mais famosos do mundo, como Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger e até mesmo George Soros. I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in, they have to own it. Essas figuras importantes, que, tirando Mandela, estavam todas no topo da elite enquanto estavam vivas, não são as únicas a sonhar com o governo mundial todo-poderoso. Em 2015, a ONU apresentou sua polêmica Agenda 2030, que é quase idêntica à de Klaus Schwab, do Grande Reinício. Em suas próprias palavras, a ONU, assim como Schwab, quer garantir que até 2030, pobreza, fome, poluição ambiental e doenças não existam mais na Terra. Parece um plano simpático até que você leia as letras miúdas e veja que a ideia é que a Agenda de 2030 vai ser paga por nós, os cidadãos, e assim como atualmente é exigido de nós que abramos mão de nossos direitos básicos em prol da saúde pública, seremos obrigados a abrir mão de nossa riqueza em favor da redução da pobreza. Essas não são teorias de conspiração. Você pode ler isso por si mesmo em seu site oficial. Em suma, resume-se a isso. A ONU quer o dinheiro de impostos de todos os países ocidentais e dar às megacorporações da elite que serão contratadas para reconstruir a sociedade. Globalmente, uma infraestrutura completamente nova é necessária porque os combustíveis fósseis devem ser transformados em coisa do passado, de acordo com a ONU. Para este imenso projeto, um governo mundial é necessário, diz a ONU, e a mesma ONU assume a responsabilidade de ser este governo global. Assim como o Schwab, a ONU também acredita que uma pandemia é a oportunidade perfeita para acelerar a implementação da Agenda 2030.
É preocupante que a ONU e a WEF admitam abertamente que consideram as pandemias e outros desastres uma oportunidade de transformar a sociedade, especialmente porque vimos que a elite tem todos os recursos à sua disposição para nos fazer acreditar que existe uma pandemia e até para criar uma. Portanto, certamente não devemos considerar essas coisas levianamente e devemos examiná-las cuidadosamente, e quando o fazemos, nos deparamos com coisas que são ainda mais preocupantes. Na sexta-feira, 18 de outubro de 2019, meses antes de a pandemia ser declarada, uma reunião foi realizada no Hotel Pierre, em Nova York, para um seleto grupo de cerca de 130 convidados muito importantes, incluindo políticos e os médicos e farmacêuticos mais respeitados do mundo. O propósito era simular os cenários possíveis no caso de uma pandemia global. Isso pode ser uma coincidência, você pode dizer. Para essa simulação, no entanto, um coronavírus foi usado como exemplo. A simulação abordava em detalhes como o coronavírus se desenvolveria e como só poderia ser controlado por meio de uma intensa colaboração de setores inteiros, governos e agências governamentais. Mais uma vez, uma nova ordem mundial para nos salvar da destruição. Te surpreende que este encontro, chamado Evento 201, tenha sido organizado por ninguém menos que o Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates e o Johns Hopkins Institute? Isso não é uma teoria da conspiração. Verifique por conta própria o site oficial do Evento 201. Talvez a esta altura não o surpreenda mais que o Instituto Alemão Robert Koch, que, como todos os institutos nacionais de saúde do mundo, está intimamente ligado à OMS, que é financiado por Bill Gates, tenha criado uma simulação semelhante em 2012. Como foi o caso durante o evento 201, a simulação usou um coronavírus. Esta simulação assumiu que, em um mercado de alimentos do Sudeste Asiático, o coronavírus se espalharia de animal para humano. Que coincidência, não é? Nesta simulação, as autoridades levam várias semanas para identificar o vírus, permitindo que ele se espalhe pelo mundo. Uma simulação é feita dos 3 anos consecutivos em que há fechamento do comércio e economias são destruídas, mas o impacto na sociedade também é simulado em todos os aspectos, até mesmo os protestos. Não vou cansar você com os detalhes. Na verdade, você pode baixar essa análise por conta própria no site do governo alemão. A última coisa que eu quero mostrar é um trecho de uma palestra que o grande virologista belga Mark van Hunst deu em 22 de janeiro de 2019, em Chatham House, uma importante organização sem fins lucrativos em Londres, onde importantes líderes mundiais se encontram para discutir questões globais. Os vencedores do prêmio Chatham House incluem Hillary Clinton, Melinda Gates e John Kerry. O que o fundo está discutindo é simplesmente chocante. Na verdade, explica como ele enganou toda a população belga durante a gripe suína ao estimular medo, com taxas de mortalidade fora do contexto e manipulação da mídia. Rindo, ele explica como conseguiu impor a vacina de gripe suína na população belga assustada, vacina produzida pelas empresas farmacêuticas para as quais ele trabalhava. Thank you very much, Thanks for the invitation. And I was asked to tell you about my experiences being the crisis manager, the flu commissioner for Belgium and highlighting the communication. And then you have one opportunity to do it right. I mean, day one is so important. In day one, you start your communication with the press, with the people, and you have to do it right. I mean, you have to go for one voice, one message. In Belgium, they chose to appoint a non-politician to do that. I mean, I have no party affiliations, and that makes things a little bit, at that time at least, a little bit easier, because you're not attacked politically, majority, minority.
that doesn't come into play, and that was a huge advantage. The second advantage is that you can play in Brussels the complete naive guy and get a lot more done than you would otherwise be able to do. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. These first weeks, that's easy street. When you have no opposition and everybody needs news and they can come to you for news, you can bring quite a lot of neutral information, and it is picked up, and it is well, the news is brought the way you bring it, and that is you can only do that in the first couple of weeks or months. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote, where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in the UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important, because when you say that, people say, wow, what do you mean? People die because of influenza? And that was a necessary step to take. And then, of course, a couple of days later, you had the first H1N1 death in the country, and the scene was set and it was already talked about. And then you had to pick who is going to be vaccinated first. And then, well, women and children first, whatever. I mean, risk groups, they were important. And then I misused the fact that the top football soccer clubs in Belgium inappropriately and against all agreements vaccinated they made their soccer players priority people. So I said I can use that, because if the population really believes that this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine, I said, okay, I can play with that. So I made a big fuss about this. This is Van Ranst is raving mad, but it worked. A Chatham House também é financiada por todas as principais corporações da elite, a Fundação Gates e a Open Society Foundations. Poderíamos falar por horas sobre o coronavírus com uma taxa de 99,98% de recuperação e as medidas restritivas incompreensíveis que estão destruindo nossa sociedade. Milhões de empresários perderam sua renda. Inúmeros idosos morreram na solidão, isolados de suas famílias. Mas acho que revezamos fatos o suficiente, que colocam as medidas globais de combate ao vírus em um contexto mais amplo, visto da perspectiva da elite. Essa elite extremamente rica tem coletivamente dezenas de milhares de bilhões. Não tem nenhum problema com o fato de que mais de 40% da população mundial tem de viver com menos de $5,50 por dia, ou que milhões de crianças morram por causa da água potável contaminada por eles, ou de desnutrição, ou por suas balas e bombas. Eles só querem se tornar mais poderosos. A elite não tem absolutamente nenhuma intenção de compartilhar sua riqueza conosco. Na verdade, eles são transparentes sobre seus planos de tirar até a última parte de nós, e esses planos estão sendo implementados enquanto estou aqui falando disso. Os motivos subjacentes da elite não serão explicados neste episódio, porque para isso temos que mergulhar na história e discutir tópicos que estão além de nosso pensamento racional moderno. Mas por hora, dá para entender bem o suficiente, através de bom senso, de que uma nova ordem mundial ou um governo global abrangente é a única maneira de uma pequena elite manter seu poder. Empresas como BlackRock e Vanguard não se beneficiam de impostos de importação, de fronteiras nacionais e da diversidade real. Apenas através do medo e da manipulação da mídia, eles podem manter o controle sobre todos nós.
E eu deliberadamente nem sequer mencionei os métodos desumanos de chantagem pelos quais a elite mantém seus seguidores mais importantes na linha. Porque se este tópico despertou a sua curiosidade, você sem dúvida vai descobrir tudo sobre isso a tempo. A elite não tem intenção de nos curar das inúmeras doenças que contraímos, dos alimentos tóxicos que eles produziram e da poluição ambiental que eles causaram. Afinal, se não adoecêssemos, toda a indústria farmacêutica entraria em colapso. Nada vende melhor do que o medo. Lema de virologistas importantes como Mark Van Hunst. Você ficará surpreso como eu fiquei quando descobrir que fomos avisados inúmeras vezes sobre essa elite. I think we're being run by maniacs. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, I think they're all insane. But I'm liable to be put away as insane for expressing that. That's what's insane about it. I mean, don't you agree? For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silent, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. Women here in shock, some have fainted. Grown men, Secret Service men standing by the emergency room, tears streaming down their face. There's only one word to describe the picture here, and that's grief, and much of it. It's official. As of just a few moments ago, the President of the United States is dead. When you're talking about like really elite levels, the name of the game is blackmail. That's what runs the whole system basically. They want compromised people because they're easy to control. I'm not suicidal. I'm not suicidal. The deep state is those people within the U.S. government that are career employees that cannot be fired by people that we elect by the Congress or the President. Are these people in control? Can they enact laws? Fuck yes. Can we fire these people? No. Can presidents fire them? No. It's designed that way so that political parties and political interests cannot affect the deep state. Do you understand the nightmare of our situation, people? It is no secret. It is as open as it can be. The deep state does control America. Wake up, people, please. God, use some common fucking sense. Thank you. Something like 1984 could happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation
of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Com este vídeo, espero chegar até você para reduzir a distância cada vez maior entre nós. Somente enquanto estivermos divididos, a elite poderá manter seu poder sobre nós. O maior medo da elite é que percebamos o que realmente está acontecendo na Terra, e a única maneira de a elite fazer coisas que podem impedir que isso aconteça é por meio da censura. Impedindo o contato humano. Mesmo após a pandemia, esses profissionais e também os alunos terão sim que usar máscara facial, como forma de criar uma cultura de o enquadramento incessante de adversários políticos e daqueles que pensam de forma diferente. Reação das pessoas nesse momento de pandemia. O uso de força bruta. Prender e algemar alguém que organiza protestos pacíficos ou posta coisas na internet acontece em regimes ditatoriais e não em democracias. Essa grande discussão que hoje está posta, né, que é tirar ou não a máscara. Protesto em grande parte composto por pessoas sem máscaras com faixas desafiando a ordem. Os planos da elite são claros, assim como a maneira implacável como eles querem realizá-los. Se permitirmos que isso aconteça, uma nova sociedade será construída sobre as cinzas do que conhecemos. Uma nova sociedade na qual não possuiremos nada, nem mesmo uma casa nossa. A elite quer ter certeza de que entre agora e 2030, tudo que você possui será deles. Para isso, uma crise econômica devastadora é necessária. Primeiro, a classe média é atacada, que é a espinha dorsal da sociedade. Os empresários serão forçados a entrar em dívidas absurdas, que acabará por fazer com que percam todos os seus bens. Depois disso, as coisas avançarão rapidamente. Os bancos cairão e o dinheiro em espécie deixará de existir. A única maneira de não morrer de fome será aceitando o apoio do governo, que incluirá várias condições, como passaporte de vacinação e desistência de todos os bens privados. Uma vez em que os empreendedores são os primeiros a cair, muitos outros não sentirão imediatamente a crise. As pessoas ficarão divididas entre si até ser tarde demais. Este não é um cenário do juízo final inventado. Isso é simplesmente o grande reinício da nova ordem mundial, que foi preparado por muitas gerações e que foi exaustivamente testada em todas as ditaduras comunistas no mundo. São necessárias e cabíveis e a gente tem que cumprir as determinações. Mas isso também pode ir em uma direção diferente. E em vez de um grande reinício, podemos causar um grande despertar e criar um mundo onde ninguém precisa passar fome e onde podemos viver de forma sustentável em liberdade uns com os outros e com a natureza. Não é um sonho realista. Sempre houve forças que procuraram quebrar o poder da elite, mas até recentemente nossos meios de comunicação sempre foram insuficientes para colocar uma rede de massa em movimento. A elite sempre nos manteve na ignorância sobre as descobertas de gênios como Tesla, que estava muito avançado no campo da energia limpa e gratuita, ou Dr. Reif, que usou ondas de rádio para curar pelo menos 16 pacientes com câncer terminal antes de ele morrer de maneira suspeita. Ou Henry Ford, que em 1941 já havia feito um carro de bioplástico que provou ser mais forte do que o aço. A elite escondeu de nós inúmeras dessas técnicas, porque elas constituem uma ameaça aos seus monopólios em todos os setores. Eram técnicas que teriam nos dado liberdade e colocado em risco o poder das elites, que se baseia em nosso medo e dependência de seus projetos.
Essas não são teorias da conspiração, mas fatos. O que estou dizendo é que um mundo de novas possibilidades está se abrindo para todos nós, onde não há pobreza, nem doenças poluentes ou guerras, nas quais os governos trabalham para o bem-estar das pessoas e não o contrário. Inúmeras doenças, ao invés de fornecerem à indústria farmacêutica centenas de bilhões de dólares, serão curadas. Ninguém terá que trabalhar duro para viver uma vida digna. As pessoas não viverão mais com medo por causa das mentiras da mídia. A indústria farmacêutica, os lobbies do clima e os políticos, está tudo no horizonte. Mas temos que passar pela tempestade primeiro. E reconhecer qual é o verdadeiro problema em nossa sociedade. Quero agradecer por me ouvir. E espero que algum dia, em liberdade, juntos reflitamos sobre este momento único na história. Ainda há muito para contar, mas vamos guardar o resto para depois. Este vídeo foi concebido apenas como uma introdução. Aqui é onde começa a nossa jornada, e será difícil. Mas faremos isso juntos e ajudaremos uns aos outros a levantar quando cairmos. Não teremos medo. Nós somos os 99%.